Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, certo? A nossa segunda aula sobre ponto, reta e plano, certo? Então, lembra da semana passada que para eu identificar um ponto é necessário que a gente coloque os pontinhos em letra maiúscula, certo? A reta ela tem que ser identificada por letra minúscula do nosso alfabeto, enquanto que o plano ele precisa estar exatamente identificado por letras gregas, certo? Então, voltando, nós temos o ponto aqui, o ponto. Então, para identificar ele, é necessário que eu escreva ele com uma letra do nosso alfabeto maiúscula, certo? Para eu escrever aqui na minha reta e identificar ela, eu tenho que colocar uma letra do nosso alfabeto minúscula, certo? Tranquilo? E para eu identificar o plano, é necessário que ele esteja identificado por uma letrinha grega, que pode ser essa daqui, como é o alfa, certo? Também pode ser pela beta, certo? Pela lambda, pelo pis, certo? Ou por outra letra do alfabeto grego, certo? Então, para identificar um ponto, o nosso ponto tem que ter uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Para identificar uma reta, é necessário que tenha uma letra minúscula do nosso alfabeto. E para identificar o plano, é necessário que tenha uma letra grega do alfabeto grego, certo? Então, essas aqui são as três formas da gente identificar o ponto, a reta e o plano. Tranquilo? Belezinha? Então, pensa aí. Nós temos aqui um exemplo da atividade que foi passada na aula anterior e que aqui eu tenho três retas, certo? Então aqui eu tenho uma reta T, tenho uma reta S e tenho uma reta R. Então eu tenho três retas, tenho uma reta R, T e S. Então vamos identificar aqui. Na minha reta T, eu tenho os pontos A e o ponto B. Na minha reta S, eu tenho o ponto E e tenho o ponto D. Na minha reta R, que está aqui na minha diagonal, eu tenho exatamente o ponto B e o ponto C. E fora da minha reta, tem o ponto P e tem o ponto Q. Ou seja, o ponto P e o ponto Q não pertencem a nenhuma reta. Por quê? Porque está fora da reta, certo? É preciso que identifique que todos os pontos que estiver em cima da reta, esses pontos fazem parte dessa reta, certo? Os únicos pontos que não fazem parte da reta são aqueles que estão fora da reta. Não importa se eu tenho aqui, certo? Uma reta passando por outra reta. O que vai me interessar aqui é exatamente o meu ponto, certo? Então, ou seja, esse ponto B pertence tanto à reta T como à reta R. Assim como eu tenho o ponto C aqui, que pertence tanto à reta S como à reta R. Ok? Então, aqui está explicado. Na reta T, que é a que eu tenho aqui, significa que eu tenho o ponto A e o ponto B pertence. Então, o símbolo aqui, certo? É o símbolo de pertence. Então, pertence à reta T. Na reta S, que é a que eu tenho aqui, eu tenho a letra E, que significa o ponto E, o ponto C e o ponto D. Então, ou seja, pertence a quem? A reta S. Na outra eu tenho, na reta R, eu vou encontrar o ponto B e o ponto C, que pertencem à reta R, certo? Então, os outros pontos, que são exatamente o P e o Q, ele não pertence a nenhuma reta. Então, quando não pertence, a gente coloca aqui, ó, um tracinho na diagonal do meu pertence para dizer que esses pontos não pertencem
a nenhuma reta, certo? E por que não pertence a nenhuma reta? Porque eles estão fora das retas. Tranquilo? Belezinha aí? Então vamos lá. Sabendo disso, a gente vai ter os pontos coincidentes e distintos. Então, eu preciso saber diferenciar os pontos coincidentes e os pontos distintos. Então, nos pontos coincidentes, significa dizer que em um único ponto eu tenho aqui A e B. Ou seja, eu tenho um ponto em cima de outro ponto, só que ele está localizado no mesmo lugar. Então, significa dizer que A e B estão em um único ponto. Por isso ele é chamado de coincidente. Além disso, significa dizer que o ponto A é igual ao ponto B. Tranquilo? Belezinha? Já os pontos distintos significa diferentes, ou seja, estão em locais diferentes. Ou seja, eu tenho um ponto F aqui e tenho um ponto H aqui, ou seja, é diferente de posição. Eles estão em locais diferentes. Então significa dizer que eu tenho aqui F é diferente do ponto H. Então o ponto F é diferente do ponto H. Tranquilo? Beleza? Então aqui eu tenho os pontos colineares e tenho os pontos não colineares. Então, o que é que isso significa? Significa dizer que os pontos colineares, certo? Estão todos em uma única reta. Ou seja, o ponto A, o ponto B, o ponto C está sobre a reta S. Então, significa dizer que o ponto A, o ponto B e o ponto C são colineares, ok? Beleza? Então, aqui eu tenho outro exemplo. B, o ponto B está fora da reta. E tenho aqui o ponto C e o ponto D em cima da reta R. Significa dizer que os pontos que eu tenho aqui não são colineares. Por quê? Porque eu tenho um ponto aqui, ó, fora da minha reta. Então, se esse ponto aqui está fora da minha reta, e se eu pergunto que os pontos B, C e D são colineares? Não. Por que não são colineares? Porque os únicos pontos que estão sobre a reta são exatamente C e D, enquanto o B está no lado de fora. Então, se eu perguntasse C e D são pontos colineares? Sim. Por quê? Porque a pergunta que eu fiz é: o ponto C e o ponto D são colineares? Sim, porque os dois estão na mesma reta. Agora, se eu perguntasse: os pontos B, C e D são colineares? Qual seria a resposta? Não. Por quê? Porque o ponto B, para ser colinear com os outros, precisava estar sobre a reta. E ele não está sobre a reta. Por isso, eles são não colineares. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima. Então, isso aqui é a identificação dos pontos. Vamos então para as retas. Então, na minha reta que eu tenho aqui, ó, um exemplo dessa reta, eu tenho o ponto A e o ponto B. Então, o que é que isso identifica? Identifica que a minha reta aqui, R, que pode ser outra letra do alfabeto qualquer, certo? Agora, no entanto, que ela esteja minúscula, certo? A minha reta R é igual a quem? Ao ponto A e o ponto B. Então, significa que eu tenho a reta é igual a AB, com aqui, ó, uma setinha aqui, ó, apontando que é exatamente a minha reta. Tranquilo? Beleza? Além disso, eu posso identificar aqui, nessa reta que eu tenho, que o ponto A é diferente do ponto B. Não é isso? Porque estão em posição diferente. Então, A é diferente de B. Outra coisa que eu posso observar na reta é: o ponto A pertence à reta R. Então, tem aqui, o ponto A pertence à reta R. E o ponto B
também pertence à reta R. Então, nós temos aqui 4 condições aqui de apenas uma única reta. Beleza? Então, eu posso falar aqui dos pontos, assim como falar das retas. Então, em uma única reta, nós identificamos 4 coisas, certo? Primeiro, o ponto A é diferente do ponto B, que está aqui. O ponto A, que está na minha reta aqui, pertence à minha reta R. E o ponto B, que está aqui, pertence também à minha reta R. Ou seja, se eu tivesse outros pontos fora da reta, significava dizer que esses pontos não pertenciam à reta R. Beleza? Um joinha. Valeu, viu? Vamos lá e aguardar a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.